Agora, para a nossa última palestra, conversa, discussão, trazida pela professora Nilza Micheletto, que é daqui de São Paulo, sobre variabilidade comportamental. Nilza, obrigada pela sua participação. Sei que você teve que fazer 1000 arranjos aí de aulas, de tudo, para estar aqui com a gente, mas a gente achava fundamental você estar aqui trazendo as pesquisas do seu laboratório aqui para nós. Tá? É um prazer, eu que agradeço a chance de continuar discutindo com você e com vocês, né? O tema que vocês nos convidaram, ele é quase que indissociado da nossa história conjunta, né, Tatu? Quer dizer, desde da nossa primeira pesquisa sobre variabilidade, você estava na banca, você esteve participando, isso foi uma longa história de muitos anos e de trocas felizes, né? Muito interessantes, que a gente até precisa acender mais, né? Que essa pandemia isolou. Então, a gente ficou muito contente de poder estar aqui e a própria apresentação que a gente vai fazer para vocês tem a ver um pouco com essa continuidade, né? Porque o próprio trabalho de investigação da variabilidade e o controle aversivo, que foi o convite proposto, ele tem muita ligação ao laboratório de vocês e ao trabalho também do Amilcar e do Lourenço Barba, que participou dos processos de investigação de variabilidade e controle aversivo em várias discussões. Então, queria agradecer. E nós temos, na realidade, poucos estudos em variabilidade e controle aversivo, e na PUC também poucos estudos, né? E até avisei no começo, e eu convidei meus 2 orientandos que fizeram comigo esse trabalho, e um deles só pôde participar, então a gente vai falar um pouco, vai apresentar a parte do trabalho dele, e eu vou apresentar o trabalho de um outro orientando que completa essa nossa investigação, né? A gente tem outros trabalhos no laboratório que envolvem um pouco controle aversivo e variabilidade, mas essa apresentação estava basicamente vinculada a essas pesquisas que a gente desenvolveu, das quais participaram o Raniel e o João, e é esse trabalho que a gente vai aqui apresentar, né? O que é interessante a gente pensar que, quando a gente olha para investigação de análise do comportamento, a gente teve uma grande ênfase na seleção, na investigação do processo de seleção, muito mais do que de variação. O processo de variação, comparativamente, é menos investigado e ganhou corpo a partir de um determinado momento. E os estudos eles foram na área de investigar formas de produção de variação. E a análise do comportamento trabalhou predominantemente em cima de, vou chamar, 2 linhas, né? Duas possíveis formas de produção. Uma que é o que foi chamado na área de variação induzida, que existem investigações que atribuem a variação induzida ao processo de extinção ou de intermitência de reforçamento, aí alguns estudos clássicos, né? A suspensão do reforço ou pela produção ocasional desse reforço, e a variabilidade diretamente reforçada, que é uma investigação da possibilidade de produção da variabilidade pelo reforçamento direto do comportamento de variar, né? Nessa área, o estudo Beit-Nuringer ele é inaugural, vamos dizer assim, ele é bastante importante no sentido, especialmente, de criar formas de investigar a possibilidade de compreender os processos de variação que podem ser decorrentes do reforçamento, e não um produto indireto, né? Nessa investigação, a área se desenvolveu explorando algumas contingências de reforçamento produtoras do variar. Uma delas é a variação
produzida a partir vamos dizer assim, de quão novo, de quão diferente é das respostas anteriores, e essa contingência foi chamada de lag, e, entre outras, uma outra forma de reforçar a variabilidade é chamada contingência linear, que ela está mais relacionada à frequência relativa da ocorrência de determinadas do comportamento-alvo e da recência desse comportamento, né? Então, a gente vai se basear, o início, vamos dizer assim, dessas investigações, tanto na área como no nosso laboratório, partiram um pouco do trabalho do Page Nuringer, em que ele cria um delineamento em que é possível ele tenta identificar ou distinguir a possibilidade de identificar uma contingência que reforce o comportamento de variar, né? Então, o que ele faz? Por exemplo, ele toma a contingência lag, que é a reforçamento de condições que seriam diferentes das anteriores, e ele vai reforçar só comportamentos que são diferentes do que foi anteriormente reforçado. Então, aqui numa contingência de reforçar a resposta que é diferente das anteriores, ele reforça quando você põe uma resposta diferente da primeira anteriormente reforçada, né? Emitida, não reforçada. Então, nessa contingência de variar, a partir de críticas que os outros pesquisadores tinham trazido a isso como sendo uma possibilidade de identificar a variabilidade diretamente reforçada, dado que existe uma intermitência no variar, ele vai propor um delineamento de controle em que ele acopla ao próprio sujeito, nesse estudo, uma contingência em que ele reforça a resposta em função das respostas que o sujeito tinha dado numa situação anterior. Então, se ele tinha sido reforçado na terceira resposta, ele vai ser reforçado na terceira, na quinta, na sexta, ele só é reforçado nas mesmas condições. E o que ele obtém é que, mesmo tendo a mesma intermitência de reforço, ele produz muito mais variabilidade na contingência acoplada, né? Quando a gente começou a estudar variabilidade, né, basicamente a área se desenvolve, os nossos próprios trabalhos se desenvolvem dentro do reforçamento positivo, em que você vai trabalhar com a apresentação de um estímulo reforçador, que aumenta a probabilidade da resposta, né? Aí, a área, quando vai trabalhar com o reforçamento negativo, vai enfrentar duas possibilidades de investigação, né? Que é através de um delineamento de fuga, numa contingência de fuga, em que é a remoção de um estímulo aversivo que vai definir o procedimento que vai levar à produção desse aumento, né? Para eu falar em reforçamento, e numa contingência de esquiva, onde eu vou trabalhar numa redução, a resposta reduz, ou ela evita, ou ela atrasa esse estímulo aversivo, e essa resposta vai aumentar a probabilidade dessa classe de respostas, né? Então, quando a gente foi transpor, ou a própria área foi transpor a investigação da variabilidade diretamente reforçada para o reforçamento positivo para a de reforçamento negativo, os estudos, vamos dizer assim, eles trazem muito da marca do desenvolvimento do reforçamento positivo para delinear os procedimentos de estudo de reforçamento negativo. Então, a área de variabilidade diretamente reforçada se desenvolveu bastante, ela é extensa em vários níveis,
de pesquisa básica, de pesquisa aplicada, com várias populações dentro da pesquisa básica e da aplicada, de humanos e outros organismos, e a área de variabilidade reforçada negativamente, ela tem, até agora, poucas investigações. Eu tive acesso a uma revisão que o Amilcar, o Seca Júnior e a Tatu fizeram sobre a área, e esses foram os trabalhos que orientaram os nossos trabalhos, os trabalhos do nosso laboratório, eles estão nessa revisão que eles submeteram. Então, a gente encontra na área de variabilidade reforçada negativamente poucos trabalhos. Então, esses são os trabalhos, eles são basicamente esses 6 aqui, né? E o de esquiva, a gente tem 3 trabalhos só. Os nossos, quer dizer, dentro da linha de variabilidade com reforçamento reforçado em fuga, ele foi o último trabalho na linha do tempo, e o de esquiva, o último trabalho. Então, todos esses trabalhos anteriores, eles trouxeram já um conhecimento que baseou ou que orientou muito de nossas decisões, e aí a gente vê de novo uma ligação aí com o laboratório da USP, da Tatu, na produção anterior que nos ajudou, né? Então, algumas especificidades a esses pesquisadores, e nós tivemos que enfrentar na produção dos procedimentos de investigação, né? Então, um dos aspectos importantes, que até o Amilcar destaca ali na tese dele, é que quando você está trabalhando com reforçamento negativo, você tem uma tentativa, especialmente nesses estudos de tentativa, delineados pelo tempo em que a duração de uma tentativa, de alguma forma, é que vai controlar a possibilidade das respostas que vão ocorrer, das unidades de resposta que vão ocorrer. Em geral, no reforçamento positivo, a resposta que atende o critério de reforçamento, ela encerra a tentativa mesmo se define a partir dela. Nessas contingências, você pode ter várias unidades de resposta. Então, isso traz algumas questões para a delimitação do próprio acoplamento que a gente vai fazer, da forma como o acoplamento para demonstrar uma variabilidade diretamente reforçada, né, precisaria atender, né? Então, no laboratório do nosso laboratório, a gente trabalhando com essas bases, né, algumas questões se colocaram. Então, além da tentativa, os estímulos aversivos utilizados, e essas foram as bases para a gente começar. Então, a gente tem 2 estudos, basicamente. O estudo do João Voltolin, que vai trabalhar com uma contingência de esquiva, que foi feito em 2021, e uma contingência de fuga que foi desenvolvido por Silva, o Raniel Silva, em 2017, um artigo que a gente está submetendo. Então, eu vou falar um pouco do estudo de esquiva e depois o Raniel vai apresentar para vocês o estudo de fuga, que eles foram muito integrados, a decisão de um repercutiu sobre um outro. Então, o trabalho do João, ele é fruto de uma dissertação de mestrado e ele vai trabalhar com a contingência de esquiva. Então, 2 estudos foram importantes para as nossas decisões e as discussões que nós fomos tendo nesse processo sobre esses estudos, até com o próprio Amilcar e com o Lourenço. Então, o estudo do Amilcar, que é a dissertação dele de mestrado, que foi publicada depois em 2017, ele trabalha basicamente com ratos com estímulos aversivos choque.
nossas replicações vão ser com humanos, o que já vai trazer para a discussão questões sobre a diferença de um estímulo aversivo choque, diferentes estímulos, ou a qualidade de estímulos, quer dizer, os estudos que vêm sendo investigados, por exemplo, por Marcos, pelo jato de ar quente, já colocam a possibilidade de a gente avaliar a própria aversividade dos estímulos envolvidos, né? Então, isso foi uma questão que a gente pensou, não íamos trabalhar com choque, trabalhamos nos estudos de esquiva com estímulos reforçadores condicionais, isso aí, então a gente já tem uma distinção. No acoplamento, nesses dois estudos, até que tem um diálogo com os estudos de fuga que o Raniel vai apresentar, o acoplamento foi estruturado de diferentes maneiras. No primeiro estudo, eu tinha um acoplamento por tentativas, sem a exigência de que as unidades fossem executadas para que a contingência, o estímulo fosse suspenso, no caso, né? Isso está no estudo do Amilcar, no mestrado do Amilcar, e no estudo de doutorado dele, ele já adapta, ele já muda o reforçamento, o acoplamento, no sentido de exigir as unidades no acoplamento para atendimento da intermitência que é proposta, né? E aí são os diferentes lags utilizados, né? Foi a contingência lag usada nos dois, e um delineamento de sujeito único. Então, o estudo de 2015, ele produz um aumento da variabilidade na contingência lag, diferente da contingência acoplado, segundo o Amilcar, mas ele tem pouca segurança, pouca evidência do valor reforçador do reforçamento tendo determinado isso, dado que a intermitência obtida, né, ela foi um pouco diferente, né? E você tinha uma contingência que não dependia basicamente da unidade. E aqui, no segundo estudo, ele também produz essa diferença, mas com mais evidências claras de que o acoplamento era distinto e teria produzido essa distinção. Então, com base um pouco nesses dois estudos, o nosso objetivo aqui no estudo do João foi delinear, investigar uma contingência de esquiva, né? Aquisição e manutenção da variabilidade em contingência de esquiva, e tínhamos participantes humanos. Aí, diferente do estudo do Raniel, que ele vai descrever, nós não trabalhamos com um estímulo, vamos dizer assim, aversivo primário, ele trabalhou com som. O Raniel, nós trabalhamos com estímulo reforçador condicionado, com base um pouco na produção de investigações de pesquisas com humanos, de repertório de esquiva, efetivos, né, na produção de pontos como reforçador condicionado, e também um trabalho lá do nosso próprio laboratório, que também usou pontos, um estudo de metacontingência, num delineamento de esquiva, e também conseguiu identificar a potencialidade desse reforçador condicionado no controle de respostas de esquiva. Então, a gente teve 5 participantes universitários, a coleta foi feita remotamente, foi no período da pandemia, e a gente teve 5 fases, uma fase de reforçamento contínuo da resposta de esquiva, que foi a base dos nossos dados, a linha de base, uma contingência de variabilidade lag e um acoplamento. O procedimento começava com uma instrução em que o participante começava com 1.800 pontos, e ele tinha essa instrução que o objetivo era manter esses pontos, e usamos, como nos vários estudos anteriores,
tentativas que envolviam respostas a 2 teclados e 4 respostas, formando uma sequência. Essa nossa unidade era uma sequência com 16 possibilidades diferentes de respostas, né, de unidades. Então, essa é basicamente a tela do computador. Ele tinha os pontos acima, começava com 1.800 pontos, tinha na tela esses 4 risquinhos que delineavam os elementos que compunham a nossa unidade de 4 respostas, e na medida em que ele ia respondendo, apareciam na tecla estímulos que indicavam, não identificavam qual era a resposta, se era na direita ou na esquerda, mas identificavam a emissão de uma resposta. Então, se atendesse a contingência de reforçamento, ele não perdia a ponte, depois tinha um ITI, né? Mantinha os 180 pontos. Se a contingência se as respostas não atingissem o critério de reforçamento, ele perdia 5 pontos, tinha um ITI, e aí o contador vinha reduzido em 5 pontos, né? Então, esse procedimento envolveu uma situação de CRF com 120 tentativas, uma contingência VAR em leg 5, ela tinha a sequência tinha que definir das 5 anteriores. Aqui elas podiam exceder, né, talvez mais do que essas 120, elas foram 120 na realidade na primeira, né? Mais de uma unidade poderia ser produzida para atender essa contingência na tentativa. E a contingência A, que nós delineamos, ela envolveu que o reforçador ele era liberado nas mesmas tentativas, mas caso ele atingisse o mesmo número de unidades que tinha ocorrido naquela tentativa na contingência VAR. Então, eu tinha a mesma intermitência e eu tinha uma possibilidade de variabilidade, mas ela não era reforçada. Então, ela só estava acoplada à anterior, né? Podia variar ou não. Então, esse é um pouco o delineamento do acoplado que a gente usou. Então, por exemplo, na tentativa 11, ele teve reforçamento. Se ele, na mesma tentativa, desse o mesmo número de respostas, ele produziria a suspensão, ele evitaria, né, a perda de estímulos. Se na tentativa 11 ele não tivesse produzido reforçamento, ele não ia produzir. Se na tentativa 13 ele tivesse produzido reforçamento com 4 unidades, mas tivesse na ata emitido só 3, ele perderia o reforçamento e assim por diante, né? Cada fase teve aí a duração de 120 tentativas e o critério para avançar de uma fase para a fase VAR era 75% de reforço, uma variação maior ou igual a isso, e no critério para avançar para a fase A foi 75% de reforço também nas últimas 40 tentativas. Então, aqui vou apresentar um pouco dos resultados que a gente obteve. Uma das análises foi a proporção de tentativas reforçadas, né? Quer dizer, a gente precisaria ter uma mesma proporção de tentativas reforçadas para até poder comparar as várias contingências, né? Se eu tivesse muita diferença nessa proporção, as conclusões sobre o controle experimental poderiam ser afetadas. E o que a gente tem é um número bastante próximo, vamos dizer assim, de tentativas reforçadas nas várias fases. Então, aqui a proporção de tentativas reforçadas, e aqui a CRF, a fase VAR
e a fase acoplada, né? Então, a gente vê que ela mais ou menos tem a mesma proporção. Quando a gente vai analisar as medidas de variabilidade, nós tivemos 5 participantes e a gente faz uma análise das 3 fases propostas de 2 formas. A gente faz uma análise em termos do U, que é uma medida de variabilidade, de probabilidade de respostas, né? Nas 3 fases, e uma medida de intermitência, para ver se a intermitência vai variar muito entre as fases. E a gente analisa a seção total e, especialmente, a última fase, analisa também a última 50% da fase, onde o participante teria sido já exposto a uma maior quantidade, né, a maior exposição à contingência, e possivelmente o efeito já estaria mais presente, né? Então, o que nós temos é que dos 5 participantes, ou nos 5 participantes, a gente vê, em relação à fase CRF, um aumento da variabilidade em todos os participantes. Em 3 deles, o P1, P5, P4, esse aumento ele foi a índices dentro ou próximos do que é considerado variabilidade diretamente reforçada, que são valores próximos acima de 0,8. O índice máximo de variabilidade no cálculo U é o 1, né? A gente tem 2 participantes que o P3 e o P2 que não tem uma alteração a um nível que é considerado variação, apesar de ter uma mudança da contingência e uma queda depois, quando você vai para a contingência A, não é um nível de variabilidade que a literatura tem trabalhado, né? Então, a gente tem de 3 de 5 participantes evidência, vamos dizer assim, de que a contingência VAR, ela produziu variabilidade. E quando a gente vai comparar o índice de variabilidade com a contingência A, que é essa última fase aqui, a gente vê que para todos os sujeitos, vamos dizer assim, exceto aqui o P4, se eu considero a fase inteira, mas se eu olhar o final da fase, eu vejo que tem pelo menos uma pequena queda na variabilidade quando eu só tenho, vamos dizer assim, a intermitência do reforçamento, né? Então, todos aumentam, acima em torno de 0,8, o em 4 é menor que em lag, e a intermitência, se a gente olhar, da contingência lag com a contingência ACO, ela é bastante semelhante, vamos dizer assim, evidenciando que o acoplamento foi assegurado, vamos dizer assim, que eu não tive uma maior intermitência na contingência VAR que justificaria a diferença possível no ACO. Então, isso dá alguma segurança para a gente indicar que os nossos resultados nesses 3 participantes vão em direção a uma variabilidade diretamente reforçada, né? Quando eu olho para o total de unidades emitidas para atender a essa contingência, eu vejo em um dado que é interessante, que se na contingência CRF eu tinha, né, fixo 120 tentativas para atender a contingência, o que eu percebo quando eu ponho a contingência VAR e acoplado, eu aumento o número de unidades necessárias, era previsto, mas
Para os sujeitos, eu aumento, para esses 2 sujeitos, por exemplo, eu aumento muito essa intermitência, né, em relação a todos os outros. Quer dizer, eu já tenho um aumento bastante grande aqui em relação à contingência CRF e especialmente nesses participantes, né. Uma outra análise que a gente fez foi o número de unidades diferentes, né. Então, quando eu vou para essa medida, eu também vejo que eu produzo uma alteração importante nessa medida em vários participantes, o P1, P2, P4, P5, uma mudança um pouco menor em P3, e eu tenho em pelo menos 3 participantes uma queda nesse número de unidades quando eu vou para a contingência A, com algumas menores e outras maiores. E 2 participantes, elas mantêm, né? Num dado, como a contingência A vem depois da VAR, e a gente tem estudos na área de reforçamento positivo que indicam que essa exposição à contingência VAR, no primeiro momento, pode interferir muito no que vai acontecer na ACO no segundo momento, ela pode carregar, dado que a variabilidade é permitida, essa história pode estar aqui influenciando no desempenho desses 2 participantes. Bom, a gente fez umas outras medidas, vou falar aqui na discussão, mas o que a gente pensou um pouco é um pouco considerando aspectos que na contingência aversiva, vamos dizer, no reforçamento negativo, foram manipulados, né, a natureza do reforçador. Então, a gente constatou, conclui, pela eficácia do uso de pontos como um estímulo reforçador negativo, mostrando a possibilidade de, mesmo no estímulo condicionado, produzir mudanças na área de variabilidade por reforçamento negativo, né? Ela permite comparações futuras entre contingências de reforçamento e reforçamento positivo e negativo, no controle da variabilidade, considerando algumas considerações aí que o mundo faz, de que, por exemplo, para alguns estímulos aversivos, a contingência de variabilidade, especialmente em aversivos condicionados, você tem, por exemplo, alguns estímulos eliciadores que podem interferir no processo de variação e, portanto, se misturar a eles. Então, uma contingência de reforçamento negativo com perda de pontos, esses possíveis efeitos poderiam ser minimizados. Os dados que a gente tem da metade final da contingência, da comparação da contingência VAR com a ACO, mostram que houve, né, uma diferença entre a contingência de variabilidade e o acoplamento, mesmo ela permitindo maior variação sem exigir, né? Então, a gente tem um pouco disso na interferência de dois sujeitos lá, e nesses 2 sujeitos, essa possibilidade de permitir uma extensão para a fase A de um repertório que tivesse estabelecido e se mantido na fase posterior, né? Na fase VAR, sendo passado no ACO, que no estudo aí de Hunsker, colaboradores de 89, já foi identificado em reforçamento positivo, né? Nesses 2 participantes que tiveram diferenças em U, né, produzindo uma variabilidade baixa, né, eles foram diferentes de resultados encontrados tanto em contingências de fuga como em contingências de esquiva, que produziram, vamos dizer assim, índices mais altos dentro desses vários valores de lag. Então, acho que isso exigiria maior investigação, que pode ter interferido. O
número alto de emissões de unidades que a gente identifica lá, vai corroborar a hipótese de que repetição de um número menor de unidades ocorre sem perda de reforçamento, né? Porque a gente tem tem esses vários sujeitos que atendem um critério de reforçamento, considerando que a duração máxima de uma tentativa e a topografia da resposta favoreciam muitas unidades dentro da mesma tentativa, então ele poderia ir ao longo da tentativa ir produzindo, chegar a produzir a contingência de reforçamento, né? Atender ao critério de reforçamento. E esse dado ele é um pouco diferente dos encontrados nos estudos, em outros estudos de caçado, tanto de reforçamento negativo como de positivo, de que há supostos pelo NURG, mas encontrados em Caçado e Fonseca, de que o reforçamento negativo poderiam produzir variabilidade mais rapidamente, em níveis maiores, né? Então, isso daí nós não encontramos em todos os nossos sujeitos. A contingência delineada de reforçamento, ela foi eficaz, parece, no controle da variabilidade, dado que a gente produziu níveis de intermitência muito semelhantes, que levam a gente a concluir que existiu, aí a gente conseguiu evidenciar uma variabilidade mais sob controle do operante, não sendo induzida pela intermitência que vigorou, e fizemos outras medidas do número de unidades, ou mesmo da distribuição da frequência nas unidades, que referendam a esses dados que eu expus até aqui para vocês, né? Então, a nossa conclusão é um pouco que o delineamento foi eficaz, vamos dizer assim, para investigar a variabilidade em termos de esquiva. A contingência VAR-LEG5 aumentou a variabilidade pelo número de unidades diferentes, pela frequência relativa, né, pelo menos em 3 sujeitos, em relação à fase FR, e o acoplamento foi importante. O que a gente sai, assim, com algumas ideias ou com algumas sugestões, é uma área muito nova, então tem um campo imenso de investigação, né? Então, tanto ver diferentes estímulos, por exemplo, nessa contingência de esquiva, que a gente fez reforçador condicionado por pontos, talvez explorar outros reforçadores incondicionados, ver se nesses reforçadores incondicionados possíveis efeitos eliciadores, participando de se alterariam os resultados, a utilização de operante livre, a gente já investigou isso no nosso laboratório, alguns estudos com operante livre em reforçamento negativo, tentar adaptar para contingência de reforçamento, e fez em reforçamento positivo, tentar adaptar para reforçamento negativo, e um pouco manipular histórias da contingência, especialmente por aqueles sujeitos que carregaram, em função do resultado daqueles sujeitos que carregaram os efeitos da contingência VAR para a contingência A. Então, essa daqui é a parte que a gente preparou para vocês, e agora o Raniel vai partilhar com vocês a apresentação dele. Primeiro, obrigado pelo convite aí, Nilza, bem legal, estou participando. Então, gente, a minha pesquisa foi uma pesquisa muito semelhante à do João, aconteceu antes, como a Nilza falou, até algumas adaptações que foram feitas na pesquisa do João, acho que derivaram da minha pesquisa. A diferença crucial é que a gente estudou fuga, né, na nossa pesquisa, ao invés de esquiva. A Nilza já apresentou muito bem aí, né, a noção de variabilidade, então a gente tem muito claro no reforço positivo que quando você exige variação, a pessoa varia, ou animais, né? E quando você vai para o acoplado, ela varia mais ou menos. Então, o controle operante aí da variação, como a Nilza colocou. Outra questão que acontece bastante na literatura também é que se a gente aumenta a exigência de variação,
a gente tem uma variabilidade maior também. Isso já foi testado de maneira crescente, decrescente, então você começa com uma variação, exigência baixa de variação aumenta, a pessoa aumenta a variação, se você começa com uma exigência alta e diminui, a pessoa diminui ali a variabilidade. Então eu tive interesse de estudar essas duas coisas principalmente aí junto com a Nilza. Por que que eu fiz isso? No reforçamento negativo, a gente tem aí demonstrado também que no lag, né, os participantes sujeitos variam mais do que no acoplado. Até então era o estudo da Desirê Cassada e do Amilcar, né, Fonseca Júnior. Porém, a gente não tinha dados em delineamentos com humanos que fossem de sujeito único. A gente tinha os estudos da Samelo e da Lima, da UNB, eram estudos de desamparo aprendido, então o acoplamento ele ocorria muito por tempo, e aí tem um problema também de controlar a intermitência, né? E eram estudos de grupo, devido a características do estudo do desamparo aprendido. Então, o meu estudo, ele veio fazer isso de maneira que a gente conseguisse levar um delineamento de sujeito único, né, para verificar ali o processo no próprio participante da pesquisa, né, comparando ele com ele mesmo. E também a gente tem essa questão do aumento da variabilidade com o aumento da exigência, que ela não é muito clara no reforçamento negativo até então. Então, o Amilcar manipulou um pouco isso, a Cassado também, mas não ficou claro porque atingia um certo teto de variabilidade nos estudos, como a Nilza falou no estudo de João, isso foi um pouco diferente, no meu foi parecido, na verdade, com o teto da área, e com humanos a gente não tinha essa manipulação. Então, de colocar vários parâmetros do lag-n, de mudar lá o número de exigência e verificar o que ia acontecer. Então, no meu estudo, eu usei esses estudos que tinham de reforçamento negativo. Esses aqui que estão em verde, eles são estudos de fuga. Esse estudo do Amilcar era de esquiva. Esse quadro aqui eu não vou detalhar ele especificamente, gente, mas quais são os principais fatores aqui? Os dois estudos com animais são esses dois primeiros. Então, o que que a gente tem aqui? O uso de choque, como a Nilza falou, pode eliciar respostas motoras interferindo na variabilidade. Mas dentro do estudo, dos parâmetros e das limitações, tanto a Cassado como o Amilcar, eles tiveram dados que sugerem que sim, a gente tem uma queda no acoplamento, nenhum delineamento de sujeito único, e a gente tem uma variação maior quando a gente está trabalhando com o lag. Sobre o uso de maiores exigências, então a Cassado manipulou um lag 1 e um lag 3, e o Amilcar manipulou lag 1, 2 e 3, a Cassado viu um aumento da variação, então acompanha os dados da literatura, né, quanto maior exigência, maior variação, e o Fonseca Júnior ele não conseguiu aí uma conclusão, né, porque ele teve um efeito de teto, então era uma coisa que eu fui estudar nos meus estudos, e os 3 estudos com humanos, sendo 2 da Samelo e 1 da Lima, todos eles aqui, se vocês verem, trabalharam com som, então, em teoria, a gente elimina a questão motora, né, da eliciação de resposta emocional, a gente teria que ter outro tipo de medida para verificar isso. Foram estudos de grupo, então, não compararam a pessoa com ela mesma, né, compararam entre grupos aí. Os estudos sempre funcionavam, um grupo participando de um lag e outro grupo sendo acoplado a esse grupo do lag, né? Mas eles mostraram sim que a variabilidade ela era menor no acoplado do que na fase ali de variação desses estudos. Então também corroborava com a ideia do controle operante da variabilidade, aí entre sujeitos, né, entre participantes. O único estudo que destoa um pouco disso é o da Lima, que ela teve resultados favoráveis de que no acoplado o valor U era menor do que no lag 5 que ela utilizou, porém, ela também teve participantes que variaram mais no acoplado do que os participantes que estavam no lag 5, então foi um dado um pouco mais inconsistente. Quais foram meus objetivos, então? Primeiro, eu queria verificar, né, em um delineamento de sujeito único, o controle pelas consequências da variabilidade, então trabalhei com lag e acoplamento. E no segundo experimento, eu queria verificar se os níveis de variabilidades maiores ou menores, eles eram em função dos níveis de exigência também maiores ou menores. Eu fiz um contrabalanceamento, então eu tinha um grupo crescente, um grupo decrescente, para verificar se a história de exposição interferia nesses níveis de variação. Eu usei um software muito parecido com o do João na minha pesquisa. A diferença central aqui era como a unidade era formada, então eram 4 respostas também, uma unidade. Porém, eu tinha um ponteiro, esse círculo cinza aqui no centro, que a pessoa levava ele para um dos 2 cantos e clicava em cima de um desses quadrados, e o ponteiro sempre voltava para o centro da tela. O som que eu utilizei foi de 3.000 Hz, 90 decibéis, ele já é na literatura estabelecido como estímulo aversivo.
em teoria incondicionado. O número de tentativas do meu estudo foi reduzido, perto do de João foi metade, 60 tentativas, em todas as fases do experimento 1 e 2. As tentativas tinham 20 segundos, com um intervalo de 3 segundos. Então, se o participante não atingisse o critério, entrava um intervalo entre as tentativas de 3 segundos. Os quadrados demarcavam a unidade, como a Nilza falou, eles não davam feedback de qual lado a pessoa tinha ali clicado. E para desligar aqui o som, então, você tinha um estímulo sonoro, emitia 4 respostas em sequência. Se tivesse dentro do critério vigente do lag, você encerrava imediatamente aquele som. Então, essa era a representação do software que foi utilizado. No experimento 1, eu tinha 2 fases, uma que eu chamei de variação e uma que a gente chamou de acoplado. A primeira fase, na verdade, era um lag zero, para verificar a linha de base, né, dos participantes, o quanto eles variavam sem uma intervenção ali, sem exigência de variação. Eles iam para um lag 5 e após isso eles eram acoplados ao próprio desempenho deles no lag 5. Eles tinham uma instrução inicial de que eles iam ouvir um som agudo, eles poderiam clicar nos quadrados, mas essa instrução não induzia a nenhum tipo de variação, não dava nenhum tipo de dica de, você precisa emitir respostas variadas. Então, essa era a condição do experimento 1 para a gente verificar o que acontecia quando o participante saía do lag e ia para o acoplamento. A gente tem resultado de 8 participantes. Nesse primeiro quadro, são apresentados 6 participantes, porque eles tiveram uma medida de 0,80, que não está nesse gráfico, mas só para explicar por que estão esses participantes aqui, de que eles conseguiram, pelo menos em 80% das vezes, eliminar o som. Então, era uma medida da resposta de fuga, se ela foi efetivamente apreendida. Como a Nilza falou, a gente tem o valor U e a proporção de unidades reforçadas, então é a mesma lógica do gráfico dela. Essas linhas aqui, pretas, indicam o índice de variabilidade, então quanto mais próximo do 0, menor a variabilidade, quanto mais próximo do 1, maior a variabilidade. E as linhas pontilhadas indicam a intermitência. A gente controlou da mesma maneira que no estudo do João, exigia por respostas, né, para unidades ali para ser reforçado. Esse gráfico aqui segue a mesma lógica, então a gente tem o lag 0, o lag 5 e o acoplado, 100% da sessão, então uma análise mais molar, e numa análise mais molecular, 50% final da sessão para verificar a transição. Qual que era o dado que a gente esperava se for bater com a literatura, né, sobre a variabilidade? Esse dado aqui, que está em vermelho. Então, vocês podem ver que, de maneira mais ou menos acentuada, todos os participantes do 1 ao 6, eles apresentaram uma variabilidade menor quando eles estavam em lag 0, que é equivalente a um CRF. Essa variabilidade aumenta no lag 5 quando tem exigência de variação, e ela diminui no acoplamento, seja aqui em 100% da sessão, ou seja, nos 50% finais da sessão. O único participante que destoou um pouco disso foi o P6, que manteve o nível de variabilidade entre lag 5 e acoplado, mas quando a gente olha aqui os 50% finais da sessão, a variabilidade dele caiu. Então, esse dado ele é bem consistente com o dado que a gente tem na literatura de reforçamento positivo, né, da variação. E o outro dado importante desse gráfico é que é a medida de intermitência da resposta. O que a gente percebe? Quando você sai, obviamente, do CRF em que toda a resposta é reforçada, você tem um aumento da intermitência. Então, o que a gente esperaria aqui? Que entre o lag 5 aqui, essas linhas pontilhadas, e o acoplado, isso aqui se mantenha reto, porque vai demonstrar que houve a mesma intermitência, ali, uma intermitência semelhante entre as fases, que é para a gente falar sobre variabilidade produzida. Isso ocorreu aqui, para a maioria dos participantes até ocorreu um pouco mais de intermitência no acoplamento, então isso teoricamente induziria maior variabilidade, porém a variabilidade deles caiu mesmo assim. Então é um dado que, de novo, dá força para a noção de que a gente produziu aí variabilidade, controlou em respostas de fuga. Esses 2 participantes, eles replicam, na verdade, aqui só o P7 replica o seu 100% de sessão. Uma variabilidade bem semelhante à dos outros, só que é menor. No estudo de João, a variabilidade foi menor, na minha chegou no teto facilmente, assim, talvez seja pela topografia da resposta utilizada. Porém, o P8 ele tem uma variabilidade totalmente inversa, então ele começa variando mais, a variabilidade cai quando é exigida e quando não exige aumenta. Esses dados eles podem ser referentes à aprendizagem da resposta de fuga. Como eu comentei, eles não atingiram o critério de eliminação dos sons para considerar a aprendizagem da resposta de fuga. Aqui a gente ainda tem, mesmo
com essa questão, a gente tem a replicação do dado aqui com o P7. Então, de 8 participantes, a gente teve a replicação com 7 dos dados da literatura. Esse dado aqui é um dado que mostra todas as possibilidades de resposta que os participantes tinham, de sequências, então, como a Nilza falou, são 16, e qual foi a distribuição deles em cada fase do estudo. Então, no leg 0, quando não havia necessidade de distribuição, o que a gente percebe aqui? Eles alocam principalmente as respostas em um tipo de unidade, que é DEDE. Quando eles vão para a fase de variação, eles começam a distribuir essas unidades de maneira mais uniforme. Então, é isso que a gente está considerando variabilidade aqui. Na fase de acoplamento, devido à história, né, de aprendizagem, exposição ali às contingências, essa distribuição continua de certa forma, mas é um pouco menor. Então, esse dado também é um dado que corrobora com a noção do controle aí da variabilidade. Eu não trouxe todos os dados aqui, mas são bem semelhantes ao que a Nilza apresentou para vocês. Eu trouxe mais esses para a gente discutir. Sobre a conclusão do experimento 1, a gente concluiu que a gente obteve êxito em produzir e controlar a variabilidade dentro dos parâmetros do estudo. Isso estende, junta, né, soma-se ao reforçamento positivo da variabilidade comportamental. Porém, a novidade aqui é que a gente fez isso em um delineamento de sujeito único. Então, a gente conseguiu comparar o sujeito participante com ele mesmo e demonstrar que a gente consegue, sim, controlar a variabilidade. No nosso experimento 2, então, o nosso objetivo já foi outro. A gente não tinha uma situação de acoplamento, que a gente já demonstrou no primeiro, a respeito do acoplamento. E no segundo, a ideia foi manipular o N do leg. Então, a gente começava sem exigência nenhuma, que era uma linha de base, um CRF, leg 0, e ia aumentando essa exigência até um leg 8. Nesse grupo aqui, apesar de ser um grupo todo, o participante do grupo participava de todas as fases aqui do experimento. A gente tinha uma condição decrescente, então começava ao contrário, um leg 8 ia para um leg 0. E a gente também fez um grupo que começou com um leg 0, para ter uma linha de base, né? Como aqui no decrescente a gente não teria, qual que é o nível de variação sem exigência, e depois partiu para um leg 8, 5 e 2. Então, a ideia aqui seria o quê? Na condição crescente, se acompanhasse a literatura, começaria baixa a variabilidade e iria aumentando até o 8. Na condição decrescente, começaria alta e iria diminuindo até o 0. E aqui é a mesma coisa, tendo essa primeira fase aqui inicialmente. A instrução era a mesma, ela não mudava, então, nos dois experimentos. A gente teve 18 participantes, 8 na condição crescente, 8 na decrescente, 6 na decrescente e 4 na decrescente com linha de base inicial em 0. Os dados aqui é a mesma lógica do gráfico anterior, então as linhas elas indicam o nível de variação, quanto mais próximo de uma maior variabilidade. O que a gente tem de dado aqui? O participante C1 replica a literatura, então ele começa com uma variabilidade menor, e essa variabilidade vai aumentando conforme a gente exige mais dele, a variação. O participante C2, apesar dele começar com uma variabilidade menor, ele atinge no leg 5 uma variabilidade maior e cai no leg 8. Esse dado ele replica, de certa forma, o experimento de Page-Neuringer, porque há uma queda da variação quando eles exigem leg 50. A questão é que aqui isso aconteceu com leg 8, então uma exigência bem menor. A gente precisa estudar isso, verificar se é uma questão do reforçamento negativo ou se foi uma questão do nosso estudo. Os participantes C3 e C4, eles têm um resultado aí um pouco diverso, né? Porque começam com a variação maior em CRF, leg 0, a variabilidade deles cai e depois aumenta. Aí segue o padrão, vamos dizer que se a gente olhar do leg 2 para frente, está seguindo o padrão da literatura, mas o início não foi dentro do padrão da literatura. Então, esses são os dados dos participantes crescentes. Os participantes que começaram com maior exigência de variação e foram para uma menor, 3 deles replicaram também, de certa forma, a literatura, são muito semelhantes ao C2. A diferença é que eles têm níveis de variação maiores, desde a primeira contingência. Isso também é discutido na literatura devido a essa maior exigência já gerar desde primeira uma maior variabilidade. Então, no leg 8, do D1 ao D3, eles começam com uma variabilidade menor, aumenta no leg 5 essa variabilidade e depois ela vai caindo. Aqui é bem sutil a queda, né, principalmente para o D3, por exemplo, mas ela cai até o leg 0. E o D4 ele flutuou, né? Ele começou com uma variabilidade menor, aumentou, caiu, aumentou.
Então, o nosso grupo decrescente, de certa forma, ele replica também a literatura, porém aí com níveis muito próximos de variação. Esse grupo aqui foi o que começou com uma linha de base em lag 0. Então, o que a gente percebe aqui? Eles tinham uma variabilidade menor quando eles estavam sem exigência de variação. A variabilidade aumenta. Do participante D01 até o D03, eles também replicam a literatura, de ter maior variabilidade e ela ir caindo conforme você vai diminuindo a exigência. O participante D04, ele teve um resultado totalmente inverso. No lag 8 ele varia menos e chega no lag 2 ele varia mais. Esse dado aqui já aconteceu numa iniciação científica que eu desenvolvi também um tempo atrás com o Fonseca Júnior. Então, alguns dados desse quadro repetem a literatura. Outros dados, principalmente do C4 aqui, o D4 e o D04, não repetem a literatura. Esses participantes também atingiram pelo menos 50% da eliminação em todas as fases aqui do som, que foi um critério para a resposta de fuga. Esses participantes aqui não atingiram esse critério. Porém, o C5 ainda assim replica a literatura, então ele começa com uma variabilidade menor, essa variabilidade aumenta. O C6 replica também, mas com uma variabilidade, como a Nilza falou, a gente tem um índice, né, para falar em variação que é próximo de 0,8, então eles estão abaixo aqui claramente. E aí a gente tem o C8 aqui, que é totalmente inverso ao que a gente tem na literatura, e o C7 também, que é bem diferente. A questão aqui, de novo, entra se a resposta de fuga foi aprendida, se é uma questão do delineamento do estudo, então a gente teria que, na verdade, produzir mais estudos, né, manipulando o N do lag aqui para verificar o que ocorreria nesses novos estudos. Então, aqui os padrões, né, que são inversos da literatura. Esses dois participantes, esses daqui são todos do crescente. Esses dois participantes, apesar de eles não terem atingido os critérios da resposta de fuga, eles apresentam repertórios aí, né, resultados semelhantes aos resultados dos outros participantes do grupo decrescente, embora os níveis de variação, principalmente do D6, tenham ficado abaixo aqui, de 0,8, 0,6. Esse gráfico aqui é a mesma coisa do primeiro experimento. Então, para a gente ver a distribuição de respostas em todos os lags, a tendência é que você no lag 0 concentre mais as respostas e nos outros você vai distribuindo cada vez mais. O que eu queria focar bastante aqui nesse quadro, isso acho que foi uma coisa que foi levada para o estudo do João, que ele utilizou as teclas, né, P e Q, ao invés do clique no mouse, são nessas setas aqui que eu estou indicando agora. Porque que elas estão mostrando entre vários participantes no estudo de intrassujeito e várias fases aqui do estudo para os participantes. Eles passavam a emitir muito sequências ED-ED ou DE-DE, as unidades que eram mais variadas possíveis. A gente observou no meu estudo que quanto mais custosa a contingência ia ficando, eles iam fazendo como se fosse um pêndulo na tela do computador e dividindo as respostas para os dois lados. E isso acredito que é uma questão da engenharia do software, de como ele foi construído. Eu vou apresentar isso para vocês na discussão. Então, vocês veem que esse padrão ele se repete muito, né, para a maioria dos participantes, independente aí das fases. Isso aqui com os grupos crescentes, porém também acontece nos grupos decrescentes. Então, não foi uma questão só da sequência de exposição à contingência. Apesar daqui estar muito mais diluído, né, as respostas, essa preferência entre essas duas possibilidades, ela apareceu bastante. Então, aqui, o que começou na linha de base 0 também acontece. O único participante que diferiu disso foi o D04, que ele preferiu sequências que eram todas do mesmo lado, ou só na esquerda ou só na direita. Então, esse foi um marco do estudo, que foi uma questão visualizada aí para mudar em talvez futuros estudos, que pode ter levado a essas variações altas e muito próximas de efeito de teto também. Então, quais foram as conclusões do experimento 2? Que os resultados eles apresentam dados semelhantes à literatura, ou seja, a gente teve sim resultados de quanto maior a exigência de variação, maior a variabilidade, porém a gente também teve resultados de quanto maior a exigência de variação, quanto menor a exigência de variação, na verdade, maior a variabilidade. Então, são resultados que vão de encontro e vão contra também a literatura. E aí podem ser devido ao fenômeno do reforçamento negativo, mas eu acredito que estava mais relacionado
como a topografia de resposta foi desenhada, mas é uma questão para a gente colocar à prova, né? Então, isso pode dever-se ao delineamento também, porque era um delineamento de intrassujeito, o número de tentativas era reduzido, 60 tentativas, no do João, por exemplo, eram 120. Então, a transição entre uma fase e outra talvez foi prejudicada também, principalmente nesse experimento, que a gente tinha 4 requerimentos de lag, e também a forma que a topografia foi construída, gerando talvez aí um tipo de preferência por respostas ED-ED ou DED que gerariam, teoricamente, menor custo de resposta. Mais estudos são necessários, né, para a gente entender aqui o fenômeno da exigência no reforçamento negativo. Esse daqui, até então, acredito que é o único estudo que fez essa manipulação. Sobre a discussão final aqui, claro que é um resumo, né, do que está apresentado na dissertação, a variabilidade encontrada nesse estudo em CRF, ou lag zero, e no estudo da Samelo, aqui foi maior. Então, esse estudo ele atingiu um teto de variação muito rapidamente. E a Samelo utilizou os mesmos critérios para liberação de reforço. Os participantes também, eles atingiram nesse estudo aqui, no experimento 2, seja em lag 2, 5 ou 8, os mesmos níveis de variabilidade que os participantes do estudo da Samelo atingiram com lag 8. Então, com uma exigência bem menor, a gente já atingiu lá 80, 0,80 de variação. Adicionalmente a esses 2 pontos, a gente teve o efeito de teto, né, no experimento 2, então vocês perceberam que as pessoas variavam muito em contingências que teoricamente não exigiam isso. São resultados semelhantes aos discutidos por Cassado, pelo Fonseca Júnior. A Nilza falou isso, né, que teoricamente o pessoal tem discutido como uma característica do controle aversivo, do reforçamento negativo, mas o João mostrou que no estudo dele isso não aconteceu. E aí a gente levou uma discussão que era principalmente de ajuste, né, de como estudar essa topografia de resposta que foi usada nesse estudo. Porque o ponteiro aqui nesse estudo tinha o ponteiro no centro da tela. Toda vez que a pessoa levava o mouse para a esquerda ou para a direita e clicava, o ponteiro centralizava automaticamente no centro da tela. Isso gerou, em uma análise que foi feita, um custo de resposta, em que se a pessoa ficasse fazendo um pêndulo dessa maneira aqui, acho que vocês estão vendo o mouse aí, isso geraria meio que 4 movimentos ali da mão. Se ela fosse levar para a esquerda, por exemplo, todas as vezes, ela geraria 8 movimentos ali da mão dela. Então tem uma questão de custo de resposta que pode ter interferido nessa preferência. No estudo da Samelo, o ponteiro ficava livre, então se ela tirava ali, se os participantes tirassem do centro e colocassem na esquerda, eles poderiam permanecer na esquerda. Então isso facilita, por exemplo, em teoria, uma menor variabilidade. A gente pode fazer um estudo de investigar a topografia da resposta. Então, utilizando essa resposta de clicar em quadrado, centralizando o mouse de volta, né, no centro da tela, sem centralizar, igual a Samelo fez, ou igual o João fez, que aparentemente gerou uma variabilidade, controlou ali, né, níveis de variabilidade mais de acordo com a contingência. Então, são manipulações que foram pensadas aí na época. Como a Nilza falou, a gente conversava bastante no laboratório, e foi pensando como que isso ia trazer implicações para outros estudos. Bom, gente, é um resumo da pesquisa. Obrigado aí pela fala, Nilza, pela oportunidade. Aqui está meu e-mail, quem quiser falar comigo. E tem meu Instagram profissional também, quem quiser mandar mensagem. Acho que é isso, Nilza, pessoal. Obrigado, Raniel. Obrigado, Nilza. Gente, Infelizmente, nós vamos ter muito pouco tempo para discussão, porque está faltando 10 minutos para encerrar o tempo. Vocês ocuparam um tempo maior, aí não vai dar para a gente discutir tanto. Mas quem quiser fazer pergunta, ainda temos 10 minutos para conversar. Alguém tem alguma questão para fazer? A Luísa perguntou se a literatura tem algum achado a respeito de unidades compostas por diferentes números de respostas, ao invés de 4 quadrados, 5 ou mais. Sim, posso comentar, Nilza? Pode. A gente tem estudos de que quanto maior é o universo, porque se você aumenta o tamanho da unidade, você aumenta o universo, a possibilidade de variação. Então, tem muitos estudos no reforçamento positivo que mostram que quanto maior o universo, maior a variabilidade. Se você tem 5, 6, 8 possibilidades ali na sua unidade de variação. Eu fiz um estudo com o Fonseca Júnior, com a Milker, em 2016. Eu acho que a gente fez isso com reforçamento negativo. Então, a gente manipulou sequência de 4 respostas, 5, 6, 7 e 8, eu acho. E a gente teve um resultado totalmente inverso ao da literatura. Quanto maior era o universo de possibilidade no reforçamento negativo com humanos,
menor foi a variabilidade encontrada. É uma coisa até que eu tenho curiosidade para estudar mais em reforçamento negativo. Só completando a sua pergunta, essa maior ou menor, o menor tamanho da unidade, ela também tem sido estudada em autores que estão preocupados em entender os processos envolvidos na produção de variação. Então, se ela é decorrente da memória ou se ela é decorrente de um responder aleatório. Então, eles usam de grandes sequências para eliminar a possibilidade da memória. Então, tem alguns estudos nesse sentido, preocupados mais com a explicação do processo de variação. O meu estudo ele foi com humanos, né? A gente tem alguns estudos com animais, mas com humanos também, né? Aí a gente até hipotetizou, será que as pessoas estavam tentando memorizar ali para gerar a resposta, né? Mas não tem muita coisa ainda, pelo menos em reforçamento negativo, né? Uhum. Diz aí, Marcos. Primeiro, dar os parabéns aos dois pelos trabalhos, aos três, né? São dois alunos já, né, Nilza? E eu gostei muito dessa possibilidade de usar pontos, porque uma questão que sempre se coloca é sobre a simetria ou assimetria usando o reforçamento positivo e negativo. E a partir do momento que vocês utilizam perda de ponto, vocês podem fazer uma comparação mais direta do efeito. Então, o que eu queria perguntar é se vocês estão planejando algum experimento onde você possa comparar o efeito de contingências de reforçamento positivo, negativo com fuga, negativo com esquiva, usando a mesma consequência no final das contas, ou a perda e ganho de pontos, né? Certo. A gente saiu desse estudo pensando nessa possibilidade, né? Inclusive, a gente, vamos dizer assim, como eu falei rapidamente, a gente ancorou um pouco a aposta nos pontos em função dos estudos de metacontingência e da revisão que a própria Bruna fez da efetividade disso no controle aversivo, né? Então, a gente está só, quer dizer, saem vários estudos aí que a gente quer dar continuidade, estamos esperando só aluno que, como você diz, morto da isca, né? Que se dispõe a fazer um pouco essa investigação, mas está no rumo das nossas investigações, sim, dessa. Eu queria que o Sr. Raniel pudesse explorar um pouco mais essa ideia da transição, que no trabalho dele parece que foi encurtada, né? Você acha que você tem, na verdade, efeitos parciais? Então, você não conseguiu estabilidade do desempenho e por isso que você tem os dados diferentes quando você alonga a possibilidade? Então, eu acredito que tem a questão da transição, talvez aumentar o número de tentativas, só que tem o que a Nilza apresentou, que 120 tentativas não são 120 unidades emitidas no reforçamento negativo. Então, às vezes você expõe a pessoa há muito tempo ali no experimento, e aí tem vários problemas, né, disso daí. Só que eu acho que para fazer isso, talvez antes, seria interessante olhar para essa questão da topografia da resposta, que a gente teve um dado muito sistemático desse vício da pessoa fazer o pêndulo assim no experimento, e se não resolver isso antes, eu acho que fica difícil para a gente limpar, vamos dizer assim, aquele nível de variação, se é pela exposição a várias condições, né? Mas desculpa. Não, pode falar. Mas esse aspecto do pêndulo eu achei interessante. Eu não vejo como uma coisa negativa, porque, na verdade, se você induz a uma resposta com custo menor de resposta, isso eu vejo como um problema. Então, se você, entendeu? Se você obriga a voltar sempre para o mesmo ponto, eu acho que você torna a distribuição mais homogênea. Mas a partir do momento que ele coloca de um lado e pode continuar lá, o ponto de partida dele é diferente do outro. Sim. Então, a cada tentativa, na verdade, você não está igualando as alternativas. Então, se você obriga ele a recomeçar do mesmo ponto, você, em princípio, torna as tentativas mais homogêneas, ou pelo menos elas partem do mesmo custo. Entendeu? É Então, que eu não a vejo como ideia... defeito. É que a ideia na teoria era essa, só que o movimento que o ponteiro faz e que a mão da pessoa faz
são diferentes, tanto que é uma coisa que a gente pegou depois que estava tudo coletado. Então, por isso que, por exemplo, fazer o mouse voltar para o centro, deixar ele livre, ou a opção que eu acho mais viável é usar o teclado. Uma mão em cada tecla, e aí você deixa igualado totalmente ali o custo de resposta, em teoria também. Mas é uma análise muito minuciosa. Quando aconteceu isso, eu fui falar com a Nilza, aí eu montei gráfico mais gráfico, aí você via lá, o nível de exigência aumentando, a pessoa ia 97% nessa possibilidade, porque a mão dela, o movimento que ela faz da mão é diferente do movimento na tela. Então, a ideia era eliminar essa desigualdade, mas foi criada artificialmente uma desigualdade também. Isso eu achei interessante, que eu também não imaginaria isso. Eu teria pensado como vocês no começo, né? Que fazendo o cursor voltar para o centro, você estaria dando a mesma dificuldade para cada resposta da sequência, né? Mas, pelo jeito, aí foi uma coisa, mas foi interessante essa observação que vocês fizeram, né? Agora, eu acho, de fato, que a natureza da resposta, a topografia da resposta, a dificuldade ou facilidade da resposta, são fatores muito importantes para qual sequência vai ser apresentada, né? E, no geral, a sequência que a gente tem que é mais frequente são aquelas que não têm alternação, né? Fica tudo de um lado, tudo do outro. Agora, dada essa natureza, como vocês montaram o programa, vocês acabaram tendo muito mais frequência naquela que é a de menos probabilidade, geralmente, que é a que tem mais alternações, né? Mas acho que são essas variações que vão dando dicas para a gente do que está controlando aí, né? Acho que é bem interessante. Que mostra que o tipo da topografia da resposta também interfere, né? Também muito, interfere, muito. Né? Interfere muito. Essa do teclado... Tem até uma discussão que você faz na comparação do animal com o humano, né? Da simplicidade, do comportamento do rato de alternar, do humano de alternar, né? Exato, é. E o teclado, que você falou, usar 2 teclados para a pessoa ficar... Ficou uma mão em cada, que nem no estudo do João foi assim, e o nível de variação foi bem menor, foi mais condizente com o reforço positivo. Tá. Então, será que as pessoas variam mais mesmo em reforçamento negativo pelo fenômeno do reforçamento negativo ou é a topografia de resposta? Né? Tá. Acho que tem muita coisa ainda para ser pesquisado aí nessa comparação, não? Mas é importante que vocês conseguiram, de qualquer maneira, replicar a variabilidade operante aí com o reforço negativo, né? Acho que isso aí foi um dado que vocês têm e que está juntando com outros que estão sendo produzidos, que é uma coisa que ainda existe muito pouco na literatura, né? E o conjunto dos estudos mostra também muitos aspectos, né, que tem especificidade no reforçamento negativo que você tem que investigar, explorar. Se a gente compara os números do positivo com o negativo, nós estamos engatinhando, né? Mas já com muitas perguntas, né? Sim, com certeza. Queria, assim, agradecer mais uma vez a todos que apresentaram. Nós tivemos, eu acho, nessa 8ª edição do SICA, eu estava fazendo um balanço aqui, a gente teve uma riqueza muito grande de temas, né? Desde temas assim, que têm uma óbvia inserção em questões mais sociais, mais amplas, mais macro, assim, a questão da coerção, da agressão, da violência, mesmo da punição, né, que a Laércia trouxe, que é uma questão que ela trouxe, a questão da punição aí envolvida no contexto social, né, que embora seja pequenos grupos, mas é uma questão que na nossa sociedade se coloca sempre, até outras questões que são fenômenos mais básicos, mas que, como todos os fenômenos, acabam também se inserindo em algumas coisas mais amplas, né? Como a variabilidade, a persistência, a resistência à mudança, que foram tratadas ontem com trabalhos experimentais trazidos aqui. Eu acho que, para mim, ficou uma impressão de que essa área de investigação de fenômenos sobre contingências ditas aversivas está assim, está muito robusta essa área, né? Está crescendo em diversidade, todos os trabalhos de altíssima qualidade, todos os trabalhos instigantes e sugerindo mais pesquisa, pedindo mais pesquisas, né? Que acho que isso é o mais gostoso, eu acho, de tudo, quando a gente faz uma pesquisa, é ver quanto mais a gente precisa saber, quanto a gente sabe pouco, precisa saber mais, né? Então, eu fiquei, assim, muito estimulada por todos esses trabalhos. Eu acho que foi uma experiência, para mim, muito importante, esse SICA, esse 8º SICA. Diz aí, Marcos, você também, como
o participante desde o primeiro, você que veio cutucando, você que é o responsável, no fundo, pelo SICA, né? Você que cutucou isso para que o SICA acontecesse. Até parece. Foi um trabalho conjunto. O que é legal de ver é como eu imaginei que depois do terceiro SICA a gente não teria muita coisa para fazer, né? Para dizer. Que não tinha tanto. Depois do segundo, terceiro, a gente já está no oitavo. Então significa, primeiro, que a gente ainda tem muita coisa para fazer e a gente está avançando, como você bem falou, Tatu, a variabilidade aumentou, né? A gente não tem apenas as áreas clássicas sendo investigadas, a gente tem coisas muito diversas, o que a Laércia está fazendo, que a Nilza está fazendo, com variabilidade, com punição altruísta, são coisas que não estão na cartilha do Manual Analítico Comportamental de Estudos do Controle Aversivo. Isso é ótimo, a gente está saindo daqueles estudos clássicos, a gente está avançando para diversas áreas e interesses, e a gente também está vendo uma mudança na abertura para investigações desse tipo. Eu acho isso também muito importante. Quer dizer, acho que uma das funções do SICA era tentar convencer as pessoas que era importante estudar controle aversivo, que as coisas não estavam liquidadas no Skinner em 53, né? Depois tem, e nem pelo CID em 89. Acho que, então a gente teria outras coisas para explorar e tal, muitas lacunas foram deixadas, e eu acho que o SICA tem cumprido essa função, de pelo menos colocar em discussão. As nossas teorias são provisórias realmente, e nessa área isso é escancarado. Então é muito bom ver a gente ter avançado até aqui, e queria agradecer de novo a todos que participaram, todos que apresentaram e todos que ouviram. Então, de novo, Nilza, Laércia, muito obrigado por terem se disponibilizado. Então, Raniel, parabéns, obrigado, não o conhecia, bom saber que você está fazendo isso por lá. Então, agradecer a todos e quem sabe, né, Tatu, o SICA 9 presencial agora, né? Quem sabe, né? Deixa eu só fazer um adendozinho aí que você falou, assim, da vocação, assim, primeira, ou principal do SICA, pelo menos no início, era assim, da gente mostrar, olha, por favor, pesquisem controle aversivo, é uma área muito interessante, que a gente tinha, assim, uma visão de que pouca gente estava trabalhando com controle aversivo, e não sei se é um viés, mas parece que está, de fato, aumentando o número de pessoas, né, envolvidas com esse tema. Mas, além disso, também uma pegada meio de questionar o jeito do controle aversivo que existia, que era muito, parecia um pouco estático, assim, tinha sido parado numa determinada análise, que a gente começou a questionar algumas coisas, rever, repensar, e essas coisas continuam sendo revistas, repensadas e discutidas, que eu acho que esse papel de não deixar criar nata em cima, está sempre mexendo, né? A coisa está sempre viva e instigante, e pedindo mais considerações, mais avaliações. Então, me parece que tem, de fato, cumprido esse papel, e dá muito prazer ver isso, né? Os trabalhos hoje aqui todos, hoje e ontem, né, mostraram muito isso, quanto que tem para a gente questionar. A Laércia falou, inclusive, daquela somação, eu não me lembro qual foi o termo que você usou, Laércia, deixa eu ver, a retroalimentação, né, das áreas de pesquisa, área de aplicação e tecnológica, e eu juntaria ainda aí as áreas teóricas, também filosóficas, teóricas, né, a parte conceitual, que acho que tudo isso daí forma esse grande corpo da análise do comportamento, que acho que é muito fundamental, né? Mas parabéns a todos, obrigado a as pessoas que participaram, e vamos esperar pelo nono SICA, tá bom? Obrigada, Tatu. Obrigado a todos. Beijos a todos. Obrigado, pessoal.